Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2, página 28, continuando falando sobre alimentação, né? Nós falamos de alimentação saudável na última aula e hoje nós vamos falar de os alimentos são fontes de energia. A gente já vem batendo na tecla há tempos aí que os alimentos são fonte de energia, né? Para manter as células vivas e nos manter, né? Fazendo nossas atividades normais. Sem essa composição química nós não conseguimos, né? Mas nós também falamos na última aula sobre gasto de energia, né? Gasto de energia e reposição de energia. Que significa queima, né? Queima de energia significa queima de gordura, né? Reserva de energia e reserva de gordura. Então, o livro de vocês fala o seguinte: você já deve ter ouvido as expressões queimar um pouco de gordura, gastar umas calorias ou perder uns quilos. Quem faz isso, quem precisa disso, é quem quer, né? Emagrecer, quem está com reserva de tecido adiposo em grande quantidade no corpo. Essas expressões, embora não sejam exatamente corretas do ponto de vista científico, no nosso organismo, essa queima de caloria, essa queima de gordura, né, perder alguns quilos, não funciona da forma que a gente pensa, tipo assim, queimar. O que eu quero dizer com isso? Se você come um arroz hoje e pensa que vai fazer um exercício físico mais tarde, vai queimar esse arroz, feijão, o que você almoçou hoje, você está enganado. Você não queima completamente. Por que você não queima completamente? Nós temos um processo degradado de queimar as nossas calorias. Por quê? Se a gente conseguisse queimar tudo que a gente ingeriu no dia, nós estaríamos destruindo as nossas células. Então, a gente não queima o que a gente comeu no dia, tudo no mesmo dia. Nós vamos dispersando aos poucos essas calorias, esses quilos, né? Essas gordurinhas, aos poucos. Por quê? Porque se a gente queimasse, né, se a queima ela ocorresse da forma que a gente pensa, rápida, como se fosse uma madeira queimando, né, um combustível indo embora de um carro, nós mataríamos a nossa célula. Na página 29 do livro de vocês fala assim: uma das maneiras de determinar a quantidade de energia, de caloria. Como que a gente tem mais ou menos ideia do que a gente queima por dia? Hoje a gente não precisa de muito trabalho para saber o que a gente queima durante um exercício físico, durante o nosso dia, porque existem aqueles relógios que marcam, né? Na academia também, nas esteiras, nos exercícios lá, nos aparelhos lá de fazer aeróbico, eles apontam a quantidade de caloria que você gasta por dia. Então a gente não tem nem necessidade hoje em dia de saber, de converter essas calorias, né, que a gente perde. Mas o livro de vocês fala o seguinte: uma das maneiras de determinar a quantidade de energia, caloria presente em um alimento é medir a quantidade de calor liberada na queima de uma amostra desse alimento por meio de um aparelho chamado calorímetro. O que acontece? Hoje a gente vê em vários produtos industrializados lá escrito, por exemplo, um exemplo, tá? Batata frita, né? Aquela Ruffles lá. 3 mil gramas de calorias, né? Como que eles sabem que aquela quantidade de batata ali tem 3 mil gramas de calorias? Porque eles pegaram, no passado, uma amostra, né, desse alimento e colocou num aparelho chamado calorímetro para poder saber como que funcionava a quantidade de caloria daquele alimento. Não só da batata, como de qualquer outros alimentos. Você pode olhar hoje em dia que lá tem escrita a quantidade de calorias que existe naquele alimento, tá? Como que eles fazem? Como que eles fizeram essa amostra? Nesse aparelho chamado calorímetro. A amostra é colocada em uma câmara de oxigênio chamada câmara de combustão, ou seja, lá vai ter graus Celsius, vai ter temperatura, por uma descarga elétrica provocada ignição. O calor liberado na queima é absorvido pela água contida no calorímetro.
O calorímetro, eles colocam uma porcentagem de água, tá? Um valor X de água. E existe, né, a câmara de oxigênio. E com o passar, né, tem essa inclinação e então esse calorímetro ele vai se movimentando e a água ela vai deixar de ser, por exemplo, o livro de vocês cita que coloca a 20 graus Celsius o calorímetro e no final ele chega a 24, ou seja, aumentou 4, né? 4 números a mais, 4 graus Celsius a mais, que eles convertem isso em calorias, ou seja, a quantidade que eles colocaram no livro de vocês cita que a quantidade de água que eles colocaram aqui, o que converteu de caloria foi 4%. Conhecendo um aumento da temperatura e a massa da água, podemos calcular a quantidade de energia liberada pelo alimento. Então, coloca o alimento lá, o que aumenta da água é a caloria do alimento, entendeu? Uma das unidades mais comuns para medir a quantidade de energia dos alimentos é chamada de caloria. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aí, para quem tem livro, tem o processo aí do calorímetro, onde tem a água, né? Tem a câmara com o oxigênio, tem a câmara da combustão, tem o agitador, né? Tem o termômetro, que é o que faz, né? Aqui passou de 20 para 24 graus Celsius no final. E esse aumento que teve é o aumento que foi liberado do alimento. Então, no livro de vocês ainda fala assim, vamos considerar, por exemplo, a queima de 1 grama de açúcar em um calorímetro, né, que é o aparelho, que contenha 1000 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Após a reação, a temperatura final da água chegou a 24 graus Celsius. Então, colocou açúcar, a água estava em 20 graus Celsius. No final da reação, essa água chegou a 24 graus Celsius. Então, o açúcar, 1 grama de açúcar, ele contém o quê? 4 calorias. 1 grama de açúcar contém 4 calorias. Então, 2 gramas de açúcar vai ter 8 calorias e assim por diante. Foi através disso, né, dessa reação com esse calorímetro e o alimento, que hoje se sabe quanto de arroz, né, 1 grama de arroz, por exemplo, tem X% de calorias e assim por diante. Admitindo que todo o calor liberado na combustão foi absorvido pela água, a qual teve sua temperatura elevada a 4 graus Celsius. Então, quer dizer que 1 grama, né, de açúcar, de água, né, que aqui tá falando 1 grama de açúcar, ele absorve o quê? 4 calorias de água. Então, 1 grama de açúcar, ele equivale a 4 calorias. Como a massa total da água no calorímetro é de 1000 gramas, a energia total absorvida pela água é de 4 calorias, né? Ou 40 cal. Assim, a queima de 1 grama de açúcar liberou o quê? 4 calorias. Portanto, o valor energético de 1 grama de açúcar é 4 calorias. Tá? Aí, aqui no livro de vocês fala o valor energético do açúcar, 4 gramas. E eu vou só terminar de ler isso aqui, porque o livro, né, tem, então se faz necessário que leia, mas é sem relevância, tá? O Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI, a sigla SI em maiúsculo, recomenda que se utilize o joule, a letra J em maiúsculo, tá? Ou o quilojoule, que é o Q de quilo, e o J de jaca em maiúsculo também, como unidade de medida da energia liberada ou absorvida em reações. Então, é energia liberada ou recebida em reações dentro de um calorímetro pode ser chamado de joule ou quilojoule, tá? A relação entre caloria e joule é dada por, o livro de vocês cita o exemplo aqui. 1 caloria equivale a 4,18 joule ou 1 kJ equivale a 4,18 kJ,
valores energéticos de açúcar, assim são 16,72 kJ por grama. Essa conversão aqui vocês nem precisam preocupar com ela, tá? Porque nós não vamos utilizar. Eu só falei do joule e do quilojoule porque vocês precisam saber, mas eu não cobrarei isso em prova porque é irrelevante. Os valores energéticos dos alimentos são estimados em função das quantidades de carboidratos, proteínas e lipídios, que são uma das principais composições químicas da célula, né? Lembrando que lipídio é gordura boa, que é o óleo e gordura mesmo, banha de porco, tá? Que neles contém. Aqui no livro de vocês fala alguns alimentos ricos em carboidratos. Aqui nós temos os pães, tem batata, tem macarrão, tá? Aí fala assim, 1 grama de carboidrato fornece uma quantidade de energia igual a 4.000 calorias, né? Ou 4 quilocalorias, tá? Então, vamos voltar aqui. Nós estamos falando de alimentos ricos em carboidratos, onde fala que uma quantidade de energia, 1 grama de carboidrato, 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias, tá? Nós temos aqui exemplos de proteínas, nós temos leite, frango, peixe, carne vermelha, queijo, soja e ervilha. Aqui também fala da mesma forma que 1 grama, né, de proteína equivale a 4 quilocalorias. E tem o terceiro exemplo, porque como nós citamos aqui como exemplo carboidrato, proteínas e lipídios, já falei dos carboidratos, que são os pães, macarrões e batatas. Já falei dos proteínas, que são leite, queijo, né? Carne vermelha e branca, que tem aqui ervilha e soja. E agora lipídio, que é a gordura boa. Inclusive aqui tem a foto de um bacon, né? Os lipídios podem ser encontrados em determinados alimentos de origem vegetal e animal, como carne, leite e grãos, né? Grãos aqui se enquadra castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, tá? Amêndoas. 1 grama de lipídio fornece uma quantidade de energia igual a 9.000 calorias, ou seja, de carboidrato e de proteínas, 1 grama fornece bem menos. A quantidade de lipídios, 1 grama fornece praticamente o dobro. Então, 1 grama fornece 9.000 calorias, que é convertido, dá 9 quilocalorias, tá? Na página 30 tem um consumo em energia, que eu vou deixar para vocês que estão assistindo a aula online ler, tá? E eu vou seguir terminando aqui, pra gente poder fazer as atividades, tá? Na próxima aula haver a correção dessas atividades, porque na próxima quinta ou sexta nós teremos provas dos 2 capítulos que já foi ministrado. Hoje a gente encerra ele, né? Então, na página 30 fala o seguinte: mesmo dormindo, o corpo humano consome energia utilizada para a manutenção da vida. Já ouviram falar a expressão de quem não dorme engorda? Que quem treina precisa ter uma boa noite de sono para poder, quem quer ter um corpo, para poder concorrer a concursos ou coisas do tipo, fisiculturismo, alguma coisa assim, tem que ter uma noite boa de sono. Por que tem que ter? Porque até dormindo nós consumimos energia. Tem muita gente que não dorme à noite e engorda. Por isso. Por quê? Porque atrapalha no consumo de energia. Então, o livro de vocês fala o seguinte: mesmo dormindo, o corpo humano consome energia utilizando para a manutenção da vida. Ela é denominada energia basal. Então, essa energia que nós perdemos dormindo, nós gastamos dormindo, ela tem um nome, energia basal, tá?
Para um homem de 20 anos e 70 quilos, o valor da energia basal que você perde dormindo é de aproximadamente 1.800 calorias diárias. Então, uma pessoa de 20 anos que tenha 70 quilos dormindo, ela perde 1.800 calorias, tá? Sem esforço algum. Porém, se ela não dormir, ela não perde, né? Essas 1.800 calorias por dia. As atividades executadas durante o dia consomem energia, que varia de acordo com o tipo de atividade e com o tempo de duração. O que isso significa? Não quer dizer que a pessoa venha perder todos os dias na academia a mesma quantidade de caloria, não. Vai depender muito do exercício que ela vai fazer e do tempo que ela vai ficar. Quanto menos tempo ela ficar na academia e quanto menos tempo ela demorar de um intervalo para outro em um exercício, ela vai perder mais calorias. Não quer dizer que todos os dias ela venha perder o mesmo tanto de caloria, tá? Além da energia basal, que é a energia que a gente perde dormindo, um homem de 20 anos gasta cerca de 1.200 calorias por dia para manter atividades físicas. Só para manter atividades físicas, né? Se locomover, a pessoa ainda perde 1.200 calorias. Logo, a energia total necessária diária para esse homem é a soma de sua energia basal com a gasta em suas atividades diárias, ou seja, 3.000 calorias que ele gasta por dia. Fora, né, dos exercícios intensos. Isso nós estamos somando a energia basal, né, que é gasta dormindo, mais as suas locomoções. Uma adolescente de 12, o livro aqui cita uma pessoa de 20 anos. Agora, também o livro cita um adolescente de 12 até 15 anos. Ele necessita de 15% a 20% a mais de calorias do que um adulto. De consumir a mais do que um adulto, tá? Se tiver alguma dúvida, podem me chamar no privado. Essas questões aí de quilojoule, de joule, quilocaloria, eu não cobrarei em prova, tá? Não cobrarei conversão, até porque é irrelevante para nós hoje. Nós temos vários aparelhos aí que medem isso, né? Não precisamos mais fazer a conversão disso. Eu quero agora que vocês façam atividades, leiam, né, o consumo de energia da página 30, porque é de grande valia para vocês entenderem como que os esportes, diferentes esportes, produzem queima de calorias de diferentes formas. Eu quero que vocês façam atividades da página 30 e a página 31. A página 30 tem uma questão, né, ela vai do 1 ao 3, e a página 31 tem uma questão, que é exercício síntese. Aí eu quero que vocês respondam essas questões para mim. Eu acredito que hoje não dará tempo de vocês me entregarem, porque são só 40 minutos de aula. Porém, na terça-feira é feriado, nós não temos aula. Na quinta-feira eu farei correção e sexta-feira vocês farão prova dos 2 capítulos, tá bom?